mídias, galerinha do quarto ano! Eu sou a Pro Juliana Nadeu e vamos para mais uma aula de ciências, onde nós vamos desenvolver aí habilidades do primeiro bimestre do quarto ano. Vamos dar uma olhadinha no nome da aula, olha só. Hoje nós vamos falar sobre quem é quem na cadeia alimentar. E aí, já ouviram falar sobre cadeia alimentar? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto aí de ciências, que, olha, eu garanto para vocês, é super divertido, é muito legal conversar sobre cadeia alimentar. E aí, o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar a habilidade EF04, CI04, analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. O objetivo desta aula é conhecer mais sobre as cadeias alimentares e a posição de cada ser vivo nelas. Cadeia alimentar, o próprio nome já nos diz, né? Alimento. Então, o que serve de alimento para os seres vivos, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma cadeia alimentar. Nós temos aqui uma plantinha, olha só, uma plantinha bem bonitinha, essa plantinha aqui. Essa plantinha, ela serve de alimento para, olha a seta aqui, tá vendo essa seta? Ela indica para mim que a planta serve de alimento para essa lesma aqui, olha só. E a lesma serve de alimento para o sapo, olha lá. E o sapo serve de alimento para a cobra. E a cobra, depois que ela viveu toda a sua vida aí, ela pode servir de alimento para outros seres vivos. Mas nesse caso aqui, quando a cobra morre, né, vem os fungos, aí vem os trabalhos dos fungos aqui, que estão sendo representados por esse cogumelo, que são os decompositores e vão decompor aí o tecido dessa cobra e transformar, jogar, devolver para a terra e transformando em nutrientes. E esses nutrientes também servem aí de alimento para a plantinha. Então, a gente tem uma cadeia alimentar que é, como diz um filme muito famoso, um ciclo sem fim, o ciclo da vida. Para viver, o ser vivo precisa se alimentar, ele se alimenta de outro ser vivo e quando ele morre, aí os nutrientes que ele comeu, o tecido dele, se decompõe na terra e serve aí de nutriente, alimento para a planta. E isso não para, continua, é um ciclo, tá bom? Então, a gente vai conversar sobre cadeia alimentar hoje. E para isso eu trouxe um texto aqui que a gente vai ler e também tem no material de vocês aí de Sociedade e Natureza de Ciências. Olha só. Então, quem é quem na cadeia alimentar? Vou destacando a leitura. No meio ambiente, os seres vivos interagem entre si, transferindo matéria e energia por meio de nutrição. Essa interação ocorre na cadeia alimentar, onde um ser vivo se alimenta de outros, tá? A cadeia é composta por produtores, consumidores e decompositores. Então, uma cadeia alimentar ela é composta por esses níveis, tá bom? Por esses personagens. Aí, os produtores, os consumidores e os decompositores, tá bom? Vamos continuar então a nossa leitura. Produtores são organismos que utilizam energia solar ou química para sintetizar amido, ou seja, produzir o seu próprio alimento e energia. Todas as cadeias alimentares começam com um produtor. Então, guardem essa informação. Todas as cadeias alimentares começam com um produtor. Consumidores são os seres vivos que se alimentam dos produtores ou de outros consumidores. E podemos designá-los em primários, secundários ou terciários,
dependendo da posição que ocupam na cadeia alimentar. Por fim, os decompositores são as bactérias e fungos que transformam a matéria dos seres vivos em nutrientes para o solo, que são utilizados pelos produtores. Então, olha só, fica aquela cadeia sem fim, o ciclo da vida, não é verdade? E isso acontece através da alimentação dos seres vivos, tá? Então, vamos voltar lá naquela cadeia alimentar que a gente viu primeiro. A gente tem aqui uma cadeia alimentar simples, tá bom? E aí a gente tem alguns personagens nessa cadeia alimentar. E os personagens são a plantinha, a lesma, o sapo, a cobra e o fungo. Daí vocês lembram que eu falei que elas têm diferentes níveis lá? Que a gente tem os produtores, os consumidores, os decompositores. Vamos definir nessa cadeia que personagem é cada coisa, cada nível nessa cadeia alimentar? Então, o texto nos dizia que os produtores são aqueles seres vivos que conseguem sintetizar o seu próprio alimento, tá bom? E aí, a gente tem aqui como produtor a planta. Então, eu vou escrever aqui que a planta é um produtor. Uma letra bem feinha, mas eu estou escrevendo, tá? Então, a plantinha é o produtor, ele consegue produzir o seu próprio alimento, certo? E aí, o ser vivo que se alimenta do produtor e de outros seres vivos é o consumidor. Então, a gente tem aqui a lesma. A lesma, ela se alimenta da planta, então ela é uma consumidora, certo? Consumidor. Vamos fazer direitinho. Vou escrever de letra de forma. Consumidor. Igual a gente quando vai no supermercado e consome alguma coisa. A gente compra, consome essa coisa. A gente não produz o nosso alimento. A gente consome o alimento no supermercado, né? Enfim. Então, se a lesma, ela consome a planta, ela é uma consumidora, o sapo também é um consumidor, porque ele consome aí a lesma. Então, também vou escrever aqui no sapo, consumidor. E a cobra consome o sapo, então ela também é uma consumidora. Então, vou escrever aqui também do lado da cobra, consumidor. Fácil, né, gente? Só que vocês lembram que eles falavam assim no texto? O consumidor, ele pode ser primário, secundário ou terciário, dependendo da posição que ele ocupa na cadeia alimentar. Quem que consome primeiro aí? Quem é o primeiro ser vivo que está consumindo? É a lesma, não é? Então, a lesma consome primeiro a planta, né? Então, a lesma, eu posso escrever que é um consumidor primário. Olha só. Depois que a lesma consome primeiro a plantinha, aí vem o sapo e consome a lesma. Então, ele vem em segundo lugar, não é? Então, ele é um consumidor secundário. Olha que interessante. E aí, acho que vocês já entenderam que a cobra é o consumidor terciário, porque ele vem em terceiro lugar. Olha lá. Então, a gente tem nessa cadeia alimentar o produtor, que é a planta, o consumidor primário, que é a lesma, o consumidor secundário, que é o sapo, e o consumidor terciário, que é a cobra. Agora, a gente tem o fungo aqui. O fungo, o que ele faz mesmo, gente? O fungo, ele come a cobra? Eu acho que não. Você já viram algum fungo com boquinha? Vamos colocar essa regra? O consumidor, ele tem boquinha, então ele come com a boquinha dele. O produtor tem boquinha? Você já viram alguma planta com boquinha?
Eu já vi, tem um tipo de planta que tem boquinha, mas isso daí é uma outra coisa, um outro tipo de planta, plantas carnívoras. Mas as plantas, em geral, elas não têm boquinha, não é? E para se alimentar, então, elas produzem o seu alimento. O fungo, eu também não vi boquinha no fungo, vocês já viram? Então, ele não pode ser considerado um consumidor. Ele está lá para desfazer o ser vivo, né? Para transformar, para decompor aí os tecidos do ser vivo, né? Em nutrientes. Então, o fungo, a gente vai colocar o nome de decompositor, tá bom? Então, olha só. Então, a gente tem uma cadeia alimentar que começa com produtor. Daí a gente tem o consumidor primário, que é a lesma, o consumidor secundário, que é o sapo, consumidor terciário, que é a cobra, e o decompositor, que é o fungo. Então, olha, galera, que legal essa atividade. Vocês podem construir aí no caderno de vocês cadeias alimentares simples, utilizando essa regrinha que a gente teve aqui hoje, essa leitura que a gente fez. Então, uma cadeia alimentar é a forma como seres vivos interagem entre si na natureza para produzir energia, para se fortalecer. E para se fortalecer, para ficar forte, a gente já sabe, precisa comer, né? Então, a cadeia alimentar é a forma que os seres vivos se fortalecem, obtêm energia, crescem, se desenvolvem, comendo, usando aí a cadeia alimentar. Começa com o produtor, temos o consumidor, os consumidores e o decompositor. E aí a gente faz o ciclo da vida, o ciclo sem fim, tá bom? E aí, vou deixar aí para vocês irem pensando bastante sobre a cadeia alimentar, uma atividade bem interessante aqui, olha só. Vou deixar para vocês aí definirem a ordem e a posição de cada organismo na cadeia alimentar. Então, a gente tem dois quadros aqui. Um quadro que a gente tem um peixe, uma gaivota, uma planta e um caracol, tá bom? E no outro quadro a gente tem trigo, uma cobra, fungos ou cogumelos, né, que são os fungos, e o rato, tá? Qual seria a ordem da cadeia alimentar aqui no primeiro quadro? Quem se alimenta de quem aqui nessa cadeia alimentar? A gente tem que começar pelo produtor, lembram? Então, aqui na primeira cadeia alimentar, a gente tem como produtor, olha só, a planta. Qual desses seres vivos aí se alimenta de planta? É mais provável que se alimente de planta. É o caracol? Então, você vai fazer uma setinha de a planta serve de alimento para o caracol. E o caracol serve de alimento para quem? Para o peixe ou para a gaivota? Tá? Aí vamos pôr, o caracol serve de alimento para o peixe. E o peixe serve de alimento para quem? Para a gaivota não, gente, desculpa, isso aqui é uma garça. Inclusive, ela está com um peixinho na boca. Vocês vão fazer a setinha. Vou apagar para vocês fazerem aí o desafio da aula, tá bom? Então, realizem aí a ordem e a posição dos organismos em cada uma dessas cadeias alimentares e compartilhem conosco aí nas redes sociais, com seus colegas e com a sua pro, tá bom? Então, vou deixar de tarefa para vocês definirem a posição dos seres vivos nessas cadeias alimentares e construírem outras cadeias no seu caderno, observando a posição que o ser vivo ocupa nela. Hoje, nós conhecemos diferentes cadeias alimentares e a posição que cada ser vivo ocupa nessa cadeia alimentar, tá bom? Eu vou deixar aqui como sugestão a tarefa do aplicativo para vocês realizarem, tá? Os materiais utilizados nessa aula e o formulário de avaliação para vocês me contarem o que acharam aí de construir e entender a cadeia alimentar. A gente vai ficando por aqui na aula de ciências.
Professores têm dicas e sugestões de outras atividades para completar essa videoaula no repositório de vídeos do aplicativo. Vou ficando por aqui e a semana que vem tem mais aula de ciências. Tchau, tchau!